Nascemos sozinhos. Vivemos sozinhos. Morremos sozinhos. Essa frase de Orson Welles ecoa na alma de alguém como Batira. Mas e quando até mesmo o amor é só uma ilusão criada por um monstro? Blue Lock nos apresenta um campo de batalha onde joga tudo. Entre tantos jogadores em busca de serem o próximo gênio do futebol japonês, um garoto peculiar chama atenção. Batira Meguro. Cabelos bagunçados, um sorriso inquieto, olhos que carregam uma estranha mistura de alegria e solidão. Desde pequeno, Batira ouve uma voz, uma criatura invisível, quase que um amigo imaginário, mas está mais para um monstro. Esse monstro não é um vilão externo, é parte dele, um grito de sua solidão. A única companhia fiel no mundo onde ele nunca se sentiu ser pertencente. Porque, afinal, desde que o Batira nasceu, ele era diferente, e ele cresceu diferente. Enquanto outras crianças seguiam regras e jogavam em grupo, ele criava o seu próprio jogo. Quando tentava se expressar, ele era ridicularizado. Quando ousava ser ele mesmo, ele era isolado. E foi assim que esse monstro nasceu. E não como um inimigo, mas como um refúgio. Um amigo imaginário, moldado pela dor do abandono e a sede de conexão. Bom, se eles não jogam comigo, eu vou jogar com você, monstro. Esse monstro, ele diz exatamente o que fazer. Mostrava o caminho, guiava seus dribles, guiava seus passes e sua arte no campo. E o Batira só obedecia quieto. Porque era muito melhor obedecer ao monstro do que encarar o vazio da solidão. E desde que o monstro surgiu, o monstro era tratado como liberdade. Ele permitia que o Batira jogasse sem medo. Criava suas jogadas insanas, desconectas de lógicas, mas conectadas com sua essência. Só que com o tempo for passando, essa liberdade se tornou uma prisão. Tudo precisava passar pelo monstro, cada decisão, cada drible, cada expressão de si mesmo. O monstro agora não apenas o guiava, mas sim estava dominando ele. Ele era brilhante, mas ele não sabia mais onde começava o Batira e onde terminava o monstro. Mas aí, a gente tem a mudança. Quando o Izagi entra na sua vida, parece que alguma coisa dentro do coração do Batira estava dançando diferente. Ele vê alguém jogando com paixão, com estratégia, mas sem precisar de um monstro. Alguém que cresce não só pela solidão, mas pelo confronto, pela colaboração, pela disputa, pelo ego. Ele começa a se perguntar, será que eu posso jogar sem um monstro? Será que eu posso ser eu, sem me esconder em algo que eu criei? Essa dúvida acaba virando um conflito, e o conflito vira dor. A frustração cresce, a dúvida corrói, e o desejo de se libertar cresce como uma tempestade. Em uma das cenas mais emocionantes do Blue Lock, o Batira ele entra em colapso. Eu não quero mais isso. Eu não quero jogar sozinho. Eu não quero me esconder. E então ele grita, eu te peço, monstro. Eu te suplico. Desapareça. Essa frase não é um pedido, é um grito de libertação. É Batira confrontando anos de dor e solidão condensados em uma entidade imaginária. E é ele, pela primeira vez, jogando não para agradar, nem para se proteger, mas para se encontrar. A partir desse momento, o Batira busca uma nova forma de jogar. Não mais como um refém do monstro, mas como alguém que quer criar laços reais, que quer competir de verdade, que quer sentir a emoção e o ego de jogar futebol. Obviamente, falando aqui, tudo é muito bonito. Mas esse monstro ele não desaparece de imediato. Porque o monstro ele nunca foi real. Ele era um espelho. Uma lente de sobrevivência. Mas o Batira vai mudando e começando a buscar o próprio estilo. Ele aprende a competir, a se frustrar, falhar e crescer. Ele não abandona a criatividade que é sua peça principal. Mas agora, a criatividade é dele. E não do monstro mandando fazer as coisas. Ele vai ser puxado até o limite. E tentar e falhar. Mas driblar fazendo isso. Ele começa a entender a beleza de ser ele mesmo, com suas falhas, sua dor e sua genialidade. Blue Lock parece ser sobre ego, mas o ego de Batira nada mais é do que uma máscara. O verdadeiro crescimento está em se conhecer, em aceitar a dor da infância, a solidão e ainda assim decidir caminhar sozinho. Mas por escolha, não por desespero. E é aqui que a frase de Orson volta com força. Apenas através do amor e da amizade conseguimos criar a ilusão de que não estamos sozinhos. O Batira descobre que esse amor não precisava vir dos outros. Pode começar vindo de si mesmo. Ele para de jogar para ser aceito e começa a jogar para ser verdadeiro e ser genuíno. Tanto que hoje, olhando na Neo Egoist League,
o Batira é outra. Não porque ele se livrou do monstro, mas porque ele entendeu que o monstro era um fragmento de si mesmo que precisava ser acolhido, não temido. Ele joga com paixão, mas com propósito. Ele ainda é diferente, mas agora ele tá se orgulhando disso. E nesse orgulho que mostra a verdadeira liberdade. Essa liberdade, esse crescimento, foi justamente um dos fatores que eliminou o Nag. Batira é a pessoa a botar o prego do final do caixão do Nag, porque o monstro do Nag estava devorando ele por dentro mais do que ele conseguia aguentar. Em resumo, o Batira nos ensina que crescer é doloroso e que encarar o próprio reflexo exige coragem. No final, sendo um jogador de futebol, driblar o medo é o maior drible que um jogador pode fazer. E esse monstro, que te assombra, é só um reflexo da criança solitária que você foi um dia, pedindo pra ser ouvido. De verdade, toda a história do Batira, a relação dele com a mãe dele, o fato dele crescer sem pai também, essas rupturas na história dele, que acabam se ligando no futuro, são simplesmente fantásticas. Porque todo o processo de acolhimento que ele passou por sua mãe, e depois o acolhimento agora na Neo Elite League com o Lavinho ensinando ele a dançar e se expressar no campo, realmente conecta do começo ao fim do mangá atualmente, né? Eu ia falar anime. Então, se você ouviu e viu esse vídeo até aqui, talvez você esteja enfrentando o seu próprio monstro, mas não tem por que fugir dele. Olha nos olhos, joga com ele e quando estiver pronto, você pede pra ele desaparecer. Porque, até que eu saiba, você nunca precisou dele pra ser quem você é. Bom, enfim, é um videozinho mais curto, mas eu queria muito falar sobre o Batira, porque ele é um personagem muito interessante e muito pouco comentado. Normalmente o pessoal do YouTube prefere mais personagens com mais limitações, podemos assim dizer, tipo o Hell e o Kinia, e não alguém que é literalmente genial. Mas é isso, se você tiver alguma ideia de algum próximo personagem, comenta aí. E vale lembrar também que eu tô com o grupo de membros ativo. Eu ainda tô precisando aprender a configurar os emotes, mas eu tô trabalhando nisso. Nos posts eu postei lá os emotes bonitinhos do Psykishman. Obrigado por me ver até aqui e nos vemos no próximo vídeo.